Você já ouviu dizer que no Antigo Testamento Deus proibia comer carne de porco? Essa restrição era tão séria que os judeus seguiam à risca, considerando-a uma lei divina. Mas, então, por que os cristãos hoje comem carne de porco e outros alimentos que eram proibidos? Será que os cristãos estão desobedecendo a Deus ou existe uma explicação clara e bíblica para isso? Fique comigo, porque hoje vamos entender a fundo o que a Bíblia diz sobre esse tema e como isso revela algo poderoso sobre a graça e a liberdade que temos em Cristo. Para responder a essa questão, precisamos voltar ao Antigo Testamento, onde encontramos as leis alimentares dadas por Deus ao povo de Israel. Em Levítico capítulo 11, Deus estabelece uma série de regras sobre quais alimentos eram puros e impuros. A carne de porco, especificamente, é mencionada no versículo 7, e o porco, embora tenha casco dividido e o casco seja fendido, não rumina, é impuro para vocês. Essas leis faziam parte da aliança que Deus estabeleceu com Israel e tinham um propósito específico: separar o povo de Deus das nações vizinhas e ensiná-los a viver de forma santa e distinta. Em Levítico capítulo 20, versículo 26, lemos: Vocês serão santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Mas aí surge a pergunta: se essas leis foram dadas por Deus, por que os cristãos, que também seguem a Bíblia, não precisam obedecer a elas hoje? Para entender isso, precisamos examinar o propósito dessas leis e o que mudou com a vinda de Jesus Cristo. Primeiro, é importante entender que as leis alimentares do Antigo Testamento tinham um propósito específico para o povo de Israel. Elas não eram apenas sobre alimentação, mas sobre ensinar lições espirituais profundas. Deus usou essas restrições para ensinar a Israel a diferença entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Isso os ajudava a lembrar que eles eram um povo separado, chamado para viver de acordo com os padrões de Deus. No entanto, essas leis também eram um símbolo de algo maior que estava por vir. Elas apontavam para a necessidade de pureza espiritual, algo que seria plenamente realizado em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus diz: Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Isso significa que ele veio para dar pleno significado às leis, mostrando como elas se aplicam em um novo contexto. Com a vinda de Jesus, a relação com a lei mudou. Ele cumpriu todas as exigências da lei, incluindo as leis alimentares, e nos trouxe uma nova aliança baseada na graça, e não nas obras. Em Colossenses capítulo 2, versículo 16, Paulo escreve: Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Isso nos mostra que, em Cristo, essas restrições já não se aplicam da mesma forma que no Antigo Testamento. Mas se Jesus cumpriu a lei, como exatamente isso afeta as regras alimentares para os cristãos hoje? Vamos entender isso com mais detalhes. Agora que vimos que Jesus veio para cumprir a lei, podemos entender como isso se aplica às leis alimentares. Uma passagem-chave está em Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19. Jesus, ao falar com os discípulos, diz: Vocês não entendem que nada que entra no homem vindo de fora pode torná-lo impuro, pois não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. E, a partir desse ponto, o texto acrescenta: Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Aqui, Jesus está trazendo uma mudança radical na forma como as pessoas entendiam a pureza. Ele não estava apenas falando de alimentos, mas de algo muito mais profundo. A verdadeira pureza não vem do que comemos ou deixamos de comer, mas do nosso coração e da nossa relação com Deus. Em Mateus capítulo 15, versículo 11, ele reforça isso dizendo: O que torna o homem impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Essa transformação foi plenamente entendida após a ressurreição de Jesus. No livro de Atos capítulo 10, encontramos Pedro tendo uma visão que mudou completamente sua compreensão. Ele viu um lençol descendo do céu com todo tipo de animais, e ouviu uma voz dizendo: Levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro, fiel às leis do Antigo Testamento, respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada impuro ou impuro. Mas a voz respondeu: Não chame impuro o que Deus purificou. Essa visão não era apenas sobre alimentos, mas também sobre a inclusão dos gentios no plano de salvação de Deus. Porém, ela também nos mostra claramente que as leis alimentares do Antigo Testamento já não se aplicavam da mesma forma na Nova Aliança.
Essa liberdade foi confirmada pela igreja primitiva em Atos capítulo 15, onde ficou decidido que os cristãos gentios não precisavam seguir as leis alimentares judaicas. Mas o que isso significa para nós, cristãos, hoje? Será que essa liberdade alimentar é um convite ao excesso ou algo mais profundo? Vamos descobrir isso agora. Com a nova aliança em Cristo, temos liberdade em muitas áreas, incluindo a alimentação. Em Romanos capítulo 14, versículo 14, Paulo escreve: Eu sei, e estou convencido pelo Senhor Jesus, que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera algo impuro, para ele é impuro. Isso significa que a questão da alimentação já não é uma regra fixa, mas uma questão de consciência e fé pessoal. Porém, essa liberdade não significa que podemos agir sem responsabilidade. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo nos ensina: Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso nos lembra que até as escolhas alimentares devem ser feitas com gratidão e reverência, reconhecendo que tudo vem de Deus. Além disso, é importante entender o significado espiritual por trás das leis alimentares do Antigo Testamento. Elas simbolizavam a necessidade de santidade, de viver separado para Deus. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, somos chamados a ser santos porque Deus é santo. Isso nos mostra que, mesmo com liberdade alimentar, somos chamados a viver de maneira pura e dedicada a Deus. A verdadeira pureza não está no que comemos, mas no estado do nosso coração diante dele. Então, como essa liberdade em Cristo pode ser vivida de maneira que glorifique a Deus e respeite nossa fé e a dos outros? Como cristãos, somos chamados a viver a liberdade em Cristo com sabedoria e respeito. Em Romanos capítulo 14, Paulo nos lembra que devemos ter cuidado para que nossa liberdade não se torne uma pedra de tropeço para os outros. No versículo 20, ele diz: Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Isso significa que, embora tenhamos liberdade para comer carne de porco ou outros alimentos, devemos agir com amor e sensibilidade à consciência dos outros. Por exemplo, se você está em um contexto onde comer certos alimentos pode ofender ou enfraquecer a fé de outra pessoa, é sábio evitar esses alimentos por amor ao próximo. Essa é a essência do Evangelho, viver em liberdade, mas com amor e respeito pelos outros. Além disso, a liberdade em Cristo é um convite à gratidão. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 4 e 5, Paulo escreve: Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Isso nos ensina que podemos comer com gratidão, sabendo que tudo o que Deus nos dá é bom e pode ser usado para a sua glória. Portanto, a liberdade de comer carne de porco ou qualquer outro alimento é uma oportunidade de expressar gratidão a Deus, viver em santidade e demonstrar amor ao próximo. Não se trata apenas do que comemos, mas de como vivemos para glorificar a Deus em todas as coisas. Agora que entendemos o que a Bíblia ensina sobre esse tema, o que isso significa para a nossa caminhada com Deus? Vamos recapitular rapidamente o que aprendemos hoje. Começamos explorando por que Deus proibiu a carne de porco no Antigo Testamento. Essas leis alimentares, registradas em Levítico capítulo 11, tinham um propósito muito claro: ensinar o povo de Israel sobre santidade e separação. Eram uma forma de lembrar que eles eram um povo escolhido por Deus para viver de maneira santa e distinta. Depois, vimos como Jesus trouxe uma nova compreensão das leis, cumprindo toda a lei e os profetas. Em Marcos capítulo 7, ele declarou que a verdadeira pureza não está no que entra pela boca, mas no que sai do coração. E, por meio de sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou uma nova aliança, onde a relação com Deus não depende mais de regras externas, mas de uma transformação interna. Entendemos também como a visão de Pedro, em Atos capítulo 10, confirmou essa mudança. Deus não apenas declarou puros todos os alimentos, mas também abriu o caminho para que gentios fossem incluídos em seu plano de salvação. Isso marcou o início de uma liberdade mais ampla, onde a comida não define nossa pureza diante de Deus. Por fim, exploramos como essa liberdade deve ser vivida hoje. Como cristãos, temos liberdade para comer carne de porco e outros alimentos, mas essa liberdade deve ser exercida com sabedoria, respeito pelos outros e gratidão a Deus. Em Romanos capítulo 14, aprendemos que não devemos julgar ou desprezar os outros por causa de alimentos, mas viver de forma que edifique a todos e glorifique a Deus. Então, o que isso tudo nos ensina?
que a liberdade em Cristo é uma dádiva maravilhosa, mas é também uma responsabilidade. Não se trata apenas de comer ou não comer, mas de viver para glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E o que isso significa para a sua vida? A questão não é apenas se você pode ou não comer carne de porco, mas se você está vivendo na liberdade que Jesus conquistou para você. Ele não veio apenas para mudar regras, mas para mudar corações. Quando entendemos que a pureza começa no coração, somos desafiados a viver uma vida de santidade e gratidão, não apenas em nossas escolhas alimentares, mas em todas as áreas. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo nos lembra: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Portanto, viva sua liberdade em Cristo com sabedoria e amor. Seja grato por tudo o que Deus te dá e use essa liberdade como um testemunho do amor e da graça de Deus. Agora, quero saber como essa mensagem impactou a sua visão sobre as leis alimentares do Antigo Testamento e a liberdade que temos em Cristo. Escreva nos comentários o que você aprendeu ou como isso transformou a sua perspectiva. E se este vídeo abençoou você, não se esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e te fortaleça para viver em liberdade e santidade. Até o próximo vídeo.